Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente fluem? A vida delas parece andar, os caminhos se abrem, os planos se realizam e você continua travado. Você ora, jejua, tenta fazer tudo certo, mas parece que quanto mais você busca, mais tudo desaba. E aí, no fundo do coração, surge uma pergunta silenciosa, dolorosa. Será que Deus me esqueceu? Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te contou com clareza. Quando Deus separa alguém para algo maior, Ele primeiro desconstrói tudo o que é menor. É isso que dói. É isso que ninguém vê. Porque quando alguém é chamado para algo que o mundo não entenderia, o processo também é algo que o mundo nunca entenderia. Por fora, parece que sua vida está desmoronando. Mas por dentro, Deus está construindo algo eterno. E Ele faz isso em silêncio, na surdina, longe dos aplausos e das confirmações humanas. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não dá explicações. Ele simplesmente começa a separar. E aí, você começa a perder amigos que não entende por que se afastaram. Começa a sentir desconforto em lugares que antes pareciam seguros. Começa a perceber que algumas portas que você orava para abrirem, ainda bem que Deus trancou. Mas tudo isso tem um motivo. E quando você entender esse motivo, você nunca mais vai duvidar do silêncio de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fica comigo até o final, porque você vai se enxergar aqui e vai entender por que sua dor não é castigo, é chamado. Tem gente que acha que ser escolhido por Deus é viver em alta o tempo todo. Mas quem é separado de verdade sabe, a escolha de Deus pesa. E uma das primeiras coisas que você percebe é que ninguém mais te entende. Você tenta explicar o que sente, tenta colocar em palavras a dor que vive, mas parece que tudo o que você fala volta em forma de julgamento. Você mudou. Tá estranho. Tá distante. Sim, você mudou, porque Deus está mexendo em você por dentro. Quando Deus escolhe alguém, Ele coloca esse alguém em um ambiente de confronto interno. Você começa a se incomodar com coisas que antes tolerava. Você começa a sentir um incômodo com certas conversas, certos lugares, certos hábitos que antes não te afetavam. E o mais curioso é que ninguém te impôs isso. Não foi uma doutrina. Não foi um líder religioso. Foi Deus, mexendo no seu espírito, limpando suas raízes, te separando em silêncio. Você começa a andar mais calado, a observar mais, a sentir mais, mas se expressar menos. Sabe por quê? Porque Deus está te amadurecendo no segredo. Está te preparando para coisas que não cabem mais nas mãos de alguém imaturo. E se você está sentindo isso, esse desconforto interno que ninguém vê, mas que te consome por dentro, então você já sabe. Você está sendo separado. Aliás, se esse vídeo já está falando com você, faz o seguinte. Deixa seu like agora. Não é só para ajudar o canal. É para mostrar para o YouTube que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão passando exatamente por isso. Agora respira fundo, porque os próximos sinais que eu vou te mostrar aqui podem explicar muita coisa que você ainda não entendeu da sua vida. Tem uma parte do processo que ninguém fala nos cultos, ninguém posta no Instagram. É o que eu chamo de o quarto escuro do chamado. É quando Deus te tira da roda, tira da festa, tira dos olhos e te coloca num lugar onde a única voz que você escuta é a dele. Nesse lugar não tem plateia, não tem palmas, não tem reconhecimento e às vezes nem respostas. É só você e o silêncio de Deus. Mas é ali, justamente ali, que as promessas são afiadas, as motivações são purificadas e a identidade é forjada. O que parece abandono é, na verdade, formação. Deus não te deixou de lado. Ele só te afastou de quem não ia aguentar caminhar com quem você está se tornando. E dói, né? Dói ver quem você ama se distanciar. Dói sentir que você não cabe mais onde cabia antes. Dói ter que fingir que está tudo bem quando por dentro tudo está sendo revirado. Mas essa dor não é castigo. Ela é o molde. Você está sendo preparado para um cenário onde não se entra com feridas abertas, com alma bagunçada ou com dependência emocional. E Deus, que te conhece desde o ventre, sabe exatamente onde tocar para te curar.
mesmo que esse toque te faça chorar antes de curar. Por isso, se você chegou até aqui, quero te fazer um convite de coração. Comenta aqui embaixo: Deus está me separando, mas eu não vou desistir. Esse comentário pode parecer simples, mas pode ser o começo da sua declaração de fé no meio do seu deserto. E pode ter certeza, Deus lê comentários que vêm do fundo da alma. Agora respira, porque nos próximos minutos eu vou te contar o que normalmente acontece com quem resiste a esse processo. E porque muitos não conseguem suportar o chamado até o fim. Tem uma hora em que até o mais forte dobra o joelho, mas não é em adoração. É em exaustão. Você olha para o céu e pensa: por que está tudo dando errado se eu estou tentando fazer tudo certo? E é aí que muita gente desiste. Porque o processo de Deus não tem lógica humana. Você planta fé e colhe rejeição. Você busca comunhão e colhe silêncio. Você diz: eis-me aqui. E parece que Deus te manda para o lugar mais longe de onde você queria estar. Mas deixa eu te contar uma verdade espiritual que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem toda bênção vem vestida de vitória. Algumas vêm vestidas de cruz. E você só entende isso quando percebe que Deus não quer só te usar. Ele quer te transformar. É por isso que Ele não responde tudo de uma vez. É por isso que Ele permite portas fechadas. É por isso que Ele deixa você quebrar em pedaços. Porque Ele quer te mostrar que até os pedaços dele têm mais valor do que castelos construídos fora da vontade dele. Mas sabe o que dói mais? Ver gente que não tem nem metade do seu coração sendo exaltada, promovida, aplaudida, enquanto você segue no anonimato, só com sua fé e seus joelhos no chão. E aí parece injusto, parece errado, parece que Deus se esqueceu de você. Mas Ele não esqueceu. Ele só está construindo algo em você que não pode ser acelerado, porque o que Ele tem para fazer por meio de você vai precisar de raízes profundas. E raízes não se mostram, elas se formam embaixo da terra, no escuro, no silêncio. E quando chegar a hora de florescer, ninguém vai entender como você cresceu tanto em tão pouco tempo, mas você vai saber: foi Deus, foi o processo, foi a dor que te moldou. Tem gente que olha para você hoje e pensa: ali vai mais um frustrado, mais um que tentou e não deu certo, mais um crente que se iludiu com promessas. Mas eles não sabem. Eles não viram as noites em que você chorou em silêncio, perguntando se ainda valia a pena. Eles não ouviram as suas orações mais rasgadas. Eles não sentiram o peso da renúncia que você carrega todos os dias. Você tem ideia do quanto Deus se orgulha de você? Sim. Mesmo com suas falhas, suas quedas, suas dúvidas. Porque você não desistiu. Mesmo quebrado, você seguiu. Mesmo ferido, você não largou a fé. Mesmo sem entender, você permaneceu. E é isso que diferencia os chamados dos escolhidos. O escolhido permanece. Não porque é forte, mas porque sabe em quem crê. Sabe que o tempo do homem não é o tempo de Deus. Sabe que ser escondido por um tempo é parte do processo de ser usado no tempo certo. Sabe que vale a pena passar por tudo isso se, no final, Deus for glorificado através da sua história. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda tem fôlego. E se ainda tem fôlego, ainda tem promessa. E se ainda tem promessa, ainda tem propósito. E se ainda tem propósito, então se inscreve agora no canal, porque isso aqui não é só um vídeo. É parte do que Deus está usando para alinhar seu coração com o dele. E eu te garanto, Ele vai continuar falando com você por aqui. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a parte mais importante de tudo isso. O porquê de Deus te separar tanto antes de te entregar qualquer coisa. Sabe por que Deus não te entrega tudo agora? Porque se Ele te entregasse no tempo da tua ansiedade, você estragaria no tempo da tua imaturidade. E Ele te ama demais para te dar algo que vai te perder. Por isso Ele separa, Ele quebra, Ele esvazia. Não para te punir, mas para te preparar. Você quer viver o propósito? Então você vai precisar passar pela poda. E só é podado quem já deu fruto. Porque árvore sem fruto não incomoda. Tem coisas que você perdeu e achou que foi injustiça, mas na verdade foi livramento. Tem portas que não abriram e você achou que era derrota, mas na verdade era proteção. Deus te conhece. Ele sabe o seu tempo. E se Ele ainda não abriu caminho,
É porque o caminho precisa de um você mais maduro para ser percorrido. Por isso ele te separa. Para te ensinar a depender dele e não das circunstâncias. Para te ensinar a confiar quando tudo diz para duvidar. Para te ensinar que não é sobre quando, é sobre quem você está se tornando no processo. E quando esse processo for completo, quando você parar de tentar provar algo para alguém, quando você parar de tentar se justificar, quando você entender que ser escolhido é mais sobre suportar do que aparecer, aí sim a entrega virá. E não virá pequena. Porque Deus não te moldou tanto só para te dar migalhas. Mas calma. Antes de encerrar, no último bloco, eu quero te revelar os sinais que mostram que o tempo da entrega está próximo. Porque sim, você está mais perto do que imagina. Tem um momento na jornada do escolhido em que o céu começa a sussurrar. Agora vai. Você não ouve com os ouvidos. Você sente no espírito. É como se uma paz estranha começasse a te visitar. Mesmo sem nada ter mudado por fora. Você acorda diferente. A ansiedade dá espaço para a esperança. A cobrança vira silêncio. E o desespero começa a se render à confiança. Isso não é emocional. É espiritual. É o Espírito Santo dizendo: você passou pelo teste mais difícil, continuar acreditando mesmo quando nada fazia sentido. E é aí que o céu se movimenta. Pessoas começam a aparecer. Portas que antes estavam trancadas começam a ranger, bem devagar. E o que parecia impossível começa a se alinhar, não de um jeito espetacular, mas de um jeito divinamente orquestrado. Sabe por quê? Porque agora você está pronto. Pronto para carregar o peso da promessa com humildade. Pronto para não se perder no aplauso. Pronto para viver o extraordinário sem deixar a presença. Você não é qualquer um. Você é um separado. E o mundo vai ver, mas só depois que você aprender a não precisar que o mundo veja. Por isso, segura firme. Falta pouco. E quando Deus fizer, vai ser grande, vai ser limpo, vai ser dele. E ninguém vai conseguir tirar, porque ninguém ajudou a plantar. Você foi separado para algo maior. E quem for espiritual, vai saber. Quem não for, vai ver.